Amigos queridos, unificados nos sentimentos do bem e da verdade, nos reunimos nesta manhã, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes na sua presença em nossas vidas, presença que se faz manifestar pela misericórdia que atinge a toda a humanidade da terra, pelos mensageiros do seu amor que ombreiam conosco cada passo do nosso caminho. Nós te sentimos, Senhor, em todos aqueles que nos cruzarem a existência na terra, como sendo espíritos que vieram acordar em nós a prática da caridade. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome, para que a nossa existência na terra seja pautada no trabalho do bem constante. E neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, nos recolhemos nesta hora para refletir sobre seus ensinamentos, que os tarefeiros do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nós as sintonias favoráveis. Assim, amigos queridos, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos entrando na reflexão sobre o egoísmo. Como vencer o egoísmo para que a experiência da lei de amor se faça em nossos corações. E diz o Evangelho, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Então, o maior obstáculo ao progresso moral do planeta é o egoísmo. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então vamos conversar um pouco sobre isso, no sentido que nós estamos introduzindo esse conceito do egoísmo para que nós possamos identificá-lo em nós e no mundo em que vivemos. Então, o que é o mundo em que vivemos, senão o somatório das partes, das individualidades que somos? Então, se o mundo, se a sociedade contemporânea ainda traz traços muito agudos e expressivos de egoísmo coletivo, obviamente que o egoísmo são ainda traços fortíssimos dos principais vícios que trouxemos. Porque o Livro dos Espíritos ontem nos disse que o egoísmo é o maior vício do espírito. E nós dissemos que esse egoísmo nos rebaixa a uma condição muito próxima da animalidade, onde sim, o egoísmo precisava estar a serviço do instinto de conservação, preservação. Mas na fase humana, nós precisamos ser convidados a sair desse egoísmo, aprendendo a estar fora de nós para socorrer aqueles que nos solicitam. E isso deve ser uma prática onde haverá um dia o absoluto esquecimento de nós mesmos. Porque diz o Livro dos Espíritos, e a gente depois vai adentrar esse território, que o esquecimento de si mesmo ou
o desinteresse pelas suas questões pessoais é tão raro, tão raro, tão raro na Terra, que se houver, não o conhecemos. Então, interesses pessoais estão atrelados ao egoísmo. E o egoísmo é uma força tão centrípeta que puxa do mundo para si como se houvesse uma insaciedade absoluta. E esse vazio, né, que faz com que o espírito busque no ter o preenchimento do que só seria possível no ser, ele tem ainda no ter, que são todos os níveis de excessos que mostram o egoísmo. Porque o excesso é para mim, é o prazer, é para os meus. Então, os excessos, eles nos viciam porque o vazio impreenchível é interno. Então, o espírito é insaciável e, portanto, ele entra numa clausura para reter do que tem, mas não consegue multiplicar do que é. Então, nesse sentido, nós vamos aqui ver uma mensagem do Fonte Viva, que eu achei interessante nós entendermos o momento que o planeta está vivendo, né? Que é um momento belíssimo, porque que haja o escândalo, né? Mas ai daquele por quem o venha. É um momento de expurgo espetacular de todas as chagas humanas que estão evidenciadas, para que aqueles de nós que tivermos razoável condição de nos mantermos firmes e resolutos, que o façamos, em benefício de todos, né? Essa é a hora. Essa é a hora de balançar as estruturas, para realmente nós verificarmos quem que nós somos, né? Então, essa lição, embainha tua espada, é de João, capítulo 18, versículo 11, que diz assim, sobre o egoísmo, né? A guerra sempre foi o terror das nações. Em todas as épocas da humanidade houve guerra. Menores, maiores, regionais, municipais, continentais. Furacão da inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. É o furacão da inconsciência. O espírito está totalmente ausente do estado de lucidez para estar na guerra, seja no comando, seja na participação, em que momento for a guerra, e quando ainda no nosso campo mental essas imagens são vivas, significa que não houve resolução desse quadro de memória. Que nós estamos ali buscando mexer num conteúdo doente, porque ainda há prazer nisso. Então, como nós vamos orar pela paz se internamente há prazer nisso? Há pessoas que têm prazer em ver todas as guerras do mundo, e hoje essa que se nos apresenta como um estado de furacão da inconsciência, atraindo monstros da iniquidade, atraindo legiões das trevas que se aglomeram naquele reduto entre os nossos irmãos em confronto. Ali existem legiões, movidos pelo quê? Pelo egoísmo do ter, do poder, do dominar, do manipular. Esses são os traços do egoísmo. Então, diante dela, aqui a guerra, surgem o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie. Então, ali, aqueles jovens no front de guerra, o que resta para eles
que não seja trazer dos arcabouços, dos porões sombrios de um passado que não foi vencido, a monstruosidade. Eles trazem a monstruosidade que não estava previsto naquele planejamento reencarnatório. Ao contrário, aqueles jovens vieram para desenvolver valores. E isso é o fruto do egoísmo coletivo. Então, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Vamos entender o nosso egoísmo. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Nós temos grandes guerras no pensamento, amigos. Quando conversamos com pessoas, nós percebemos que ela estabelece um cenário de guerra interna com alguém dos seus, com os seus desafetos, né? E estabelece verdadeiras trincheiras, respostas belicosas, reações intempestivas, de necessidade doente de destruir o outro. Nós ainda queremos destruir as pessoas. E qual é o material bélico da destruição? A raiva. A raiva é mais preciso que um míssil para atingir sentimentos alheios e fazer daquilo uma metralhadora de vibrações constantes direcionado a alguém na guerra íntima que eu trago nas minhas emoções doentes. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração, assim como tem tempestade de guerra, temos tempestades de vibrações. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno das nossas almas, tudo que é de melhor, todos os nossos sonhos, os nossos ideais superiores, né? Construções valorosas no presente para que esse presente reaja com o passado e resolva esse passado e projete no futuro aquilo que outrora eram sonhos e passarão a ser construções morais. Então, no terreno das nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto, que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Esse egoísmo absoluto, ele veio retido em nós, para que nós pudéssemos no presente construir a legítima fraternidade, sermos bons e irmãos de todos. Mas a vibração do egoísmo absoluto, que é esse confronto, né? Porque o egoísmo, ele não é silencioso como pode parecer. Ele é belicoso, porque ele fica nas artimanhas de como eu vou reter do outro e do mundo para mim. Como eu vou fazer? É uma atividade mental de ensimesmamento, por isso que ontem a Ana trouxe que o egoísmo é sempre próprio de espíritos isolados. O isolamento é um indício, né, de que há ali um egoísmo. Mas nesse egoísmo há uma trama mental bem ardilosa que nos adoece. Então, depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. A terapêutica de Jesus para o nosso egoísmo contumaz é o planejamento reencarnatório
de uma vida com privações, onde precisamos valorizar sair de nós mesmos para conseguir minimamente a sobrevivência. Quando a gente vê os nossos irmãos do Agreste, que viajam 10 a 20 quilômetros para trazer uma lata de 20 litros de água na cabeça e poder saciar a fome da sua pequena família. Que planejamento misericordioso é esse para valorizar o sair de si mesmo? Quantas mães estão programadas para receberem vários e vários filhos? Porque a dedicação ao outro começa na intimidade da gestação e se prolonga por toda uma eternidade, porque uma vez filhos, sempre vinculados a nós. Então, o mundo espiritual, através das leis de Deus, dispõe de recursos para nós vencermos o egoísmo, que são momentos de insanidade. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores. Todo aquele que guerreia, seja com o seu amigo, com o seu parente ou com outro país, ele está acionando as trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Então, façamos a paz com que nos cercam, com os que nos cercam. Estabeleçamos a paz, a concórdia, a fraternidade, o entendimento, lutando contra as sombras que ainda perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Então, vamos compreender, nós estamos adentrando, aquecendo o nosso pensamento para a compreensão do egoísmo, né? Vamos compreender que isto que hoje nós apontamos como sendo características egoístas do comportamento humano, isto também pode estar em nós. E a guerra é a supremacia do egoísmo, que está pautado no poder, do ter, do vencer, do dominar, do manipular, do possuir. Então, o egoísmo ele tem derivações nessas emoções doentes que estamos citando. Há pessoas que estão vivendo num casulo, como se fossem fios tecidos no seu entorno. Esse casulo é a tentativa do espírito não abrir mão. Não abrir mão de nada. Então ele vai construindo uma casca. Ele vai construindo uma impermeabilidade. Ele está na sociedade, ele conversa com as pessoas, mas ele está no isolamento interno. Né? Então, assim, precisamos ter muito o nosso pensamento para nós termos a iniciativa de por onde vamos iniciar a tarefa de vencer o nosso egoísmo. Né? Quando eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, isso chama o quê? Egoísmo. Porque não é o bem coletivo, é o meu bem. Agora eu não quero. Depois eu faço. Mas depois não é a hora do outro. A hora do outro é hoje. É agora, é nesse momento. Então, se eu não estou para servir o outro, eu estou para quê? Para viver no egoísmo? Vamos refletir. Irmãos, só faz sentido nós estudarmos o egoísmo se for para percebê-lo em nós. Porque se for para descobrir no outro, aí nós estamos num processo de autocorrupção, né?
Então, se nós não fôssemos egoístas, não estaríamos habitando a Terra, um dos planetas mais atrasados do ponto de vista espiritual. Nós não estaríamos aqui de maneira nenhuma, onde o mal domina, a ignorância, os vícios, o egoísmo, o orgulho e assim sucessivamente. E quem compõe isso somos nós mesmos. E então, que sentido faz para nós dedicarmos alguns minutos do nosso dia demorando o nosso pensamento num tema como esse, que não seja para colocar uma lupa sobre nós mesmos e enxergar sobre quais aspectos ainda nos encontramos arraigados ao egoísmo. E ontem nós iniciamos um texto de André Luiz, que está no livro Cartas do Coração, em que ele faz uma definição assim espetacular do que seja o egoísmo. Então ele diz que o egoísmo é o desvairado apego ao nosso eu. Desvairado apego ao nosso eu. Então, assim, vamos perguntar para nós mesmos no que somos apegados. De verdade, né? De verdade. Porque o apego é um estado de ignorância. E toda ignorância gera dor. Então, assim, no que é que eu sou apegada? Às vezes, nós podemos dizer assim, não, eu não sou apegada a coisas materiais. E as ideias? Tem ideia que você é apegada? Ou apegado? Tem pessoas que não abrem mão daquilo que pensam e são capazes de causarem guerras fratricidas inimagináveis. Podem ser guerras planetárias ou guerras no lar. A gente não abre mão de um pensamento porque somos apegados a uma forma de pensar e aquilo é a expressão máxima do egoísmo. Mas aí vem a pergunta, mas a gente deve abrir mão dos nossos valores? Então, se eu estou convivendo com uma pessoa que não tem, por enquanto, os valores que eu apresento, eu devo abrir mão desses valores? Valores, eles estão incorporados em nossa intimidade, fazem parte da nossa consciência. Então não tem como nós abrirmos mão, mas nós vamos abrir mão de impor aquele valor para alguém que ainda não pôde construir, ou porque não quis, ou porque está num momento diferente do nosso. E isso é uma coisa muito importante para nós entendermos, porque às vezes uma pessoa pode andar, né, de tanga na rua, ou seja, não ter apego de nenhuma natureza, nem mesmo da vaidade, nem mesmo da chacota alheia, nem de nada, né? Mas ter um nível de apego inimaginável que nós outros não percebemos. Então, o egoísmo não é uma coisa tão simples de nós eliminarmos do nosso coração, porque muitas vezes a gente observa isso de uma maneira enviesada. Por isso que não faz nenhum sentido nós estudarmos isso se não for para olhar para nós mesmos. Porque uma nuance, um fragmento de egoísmo em nós nos compromete a expressão de tudo aquilo que nós somos.
Kardec é claro em mostrar que o maior entrave ao processo evolutivo do espírito é o interesse pessoal. E o interesse pessoal está assentado no egoísmo. E aí eu me lembro de um comentário, de uma conversa de Francisco de Assis com a irmã Clara, em que ele, num certo dia, ele estava extremamente entristecido. E então foi conversar com a irmã Clara. E quando ela chega para conversar com ele, ela percebe que ele estava muito entristecido. E aí ela pergunta o que tinha acontecido para ele estar naquele nível de tristeza. E aí ele comenta que ele estava extremamente triste porque ele estava percebendo que todo o movimento que ele havia feito de fraternidade e de compor ao redor de si um grupo de irmãos que pudessem desenvolver aquelas ideias mais puras em relação ao amor e à fraternidade, ele estava percebendo que aquele grupo estava se corrompendo completamente, que tinha desvirtuado totalmente daquilo que era a proposta original do seu coração. Então ela fala, mas que egoísmo, hein, irmão? Mas que egoísmo, hein? Aí ele leva um choque, né? Ele leva um choque tremendo. Como assim? Egoísmo, né? Ele estava apegado àquela ideia de uma coletividade que ele queria que existisse, mas que não dependia dele. Então, era um apego, porque o orgulho é um estado extremado de apego, seja lá o que for, que gera o isolamento, como a Célia colocou. Então, às vezes, nós temos profundos desprendimentos do ponto de vista material, né? Podemos morar numa casa muito simples, ter um carro muito simples, ou não, nem ter carro, nem ter dinheiro na conta e nem ter recursos tecnológicos, mas isso nada tem a ver com a ausência de egoísmo. Então, se naquela hora a irmã Clara estava dizendo que Francisco de Assis estava na sua máxima expressão de orgulho, é isso, né? É o apego. Então nós precisamos, é lógico e evidente que há níveis e níveis e níveis e níveis, né? Mas enquanto em nós houver um fragmento, nós estamos impedidos de manifestarmos a plena expressão do espírito que somos, no pensamento, no sentimento, na consciência e tudo mais, né? Uma mínima expressão do orgulho em nós é uma pedra na engrenagem. E a pedra, ela pode ser mínima, né? Se ela for grande, muito grande, né, não roda de jeito nenhum. E se ela for mínima, pode rodar com muita dificuldade ou destrambelhar por completo. Então é muito importante que nós possamos entender essa frase, né, que o egoísmo é o desvairado apego ao nosso eu. E é necessário que a gente auscute a nossa intimidade para que esse desapego, né, seja completo. Eu penso assim, e o que você pensa que é contrário ao que eu penso, está tudo bem. Eu posso te amar profundamente, mesmo que você pense o oposto daquilo que a minha mente elabora. Porque eu não sou apegada a isso.
essa frase que eu estou dizendo, que obviamente que não me representa, mas é uma construção do pensamento, essa frase que eu estou dizendo é que denotaria um espírito sem egoísmo. E nós não vamos sair do contexto que nós nos encontramos se nós não fizermos esse trabalho conosco mesmo. Daí a importância de refletirmos, auscultarmos o nosso íntimo e não sairmos por aí defendendo a unhas e dentes filosofias, ideias, religiões, né? Impondo para os nossos irmãos aquilo que eles ainda não estão prontos para aprender ou para compreender, numa manifestação muito grande de egoísmo. Então, que nós possamos ser cada vez mais livres, cada vez mais conscientes, mas num respeito extremado, né, às diferenças e inclusive à ignorância, porque tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Então, tomemos muito cuidado com o que pensamos, com o que fazemos, para que isso não seja a expressão do orgulho com a capa da bondade e da fraternidade. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria em nossos corações por iniciarmos a nossa manhã refletindo em nós mesmos, nas nossas chagas, nas nossas dificuldades e nas infinitas oportunidades de progresso espiritual que a vida nos oferece a cada dia, para que possamos nos tornar espíritos melhores, mais generosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que nesta hora excelsa da nossa vida, que nesta manhã gloriosa que nos reunimos com amigos tão queridos, possamos unir as nossas forças para permanecermos, Senhor, confiantes na construção de nós mesmos, para nos tornarmos fiéis servidores do bem na terra. Aonde quer que estejamos, Senhor, que possamos ser convocados ao trabalho para dedicarmos-nos às causas da luz e da verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que possamos cumprir o que viemos fazer na terra, nos tornando espíritos melhores. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa e das casas irmãs, irmãos necessitados de luz, de equilíbrio, de saúde, de bom ânimo, de esperança, que nesta hora possam receber o que recebemos, que possam ser envolvidos por toda a luz, serem socorridos na sua intimidade. E nós outros, Senhor, que possamos executar o que viemos fazer, estendendo as nossas mãos, nossos corações, nosso cérebro, para realizar o que o Senhor nos confiou. Faça de nós instrumentos do seu amor e da sua bondade, onde quer que estejamos. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.